Olá pessoal, bem-vindos ao nosso 7º episódio aqui do ODGI Cast, o guerreiro e a empatia. Então vamos conversar um pouquinho sobre essa gentileza guerreira, essa sensibilidade que também é uma força muito importante de se compreender. Eu considero essas virtudes, para mim, são quase como que superpoderes, sabe, Anselmo? Quase como superpoderes, essas virtudes. Então, por exemplo, no 5º podcast nós falamos sobre presença, depois falamos sobre coragem, agora sobre empatia. Para mim, são superpoderes. Né? Não é à toa que são as chaves, né, que sustentam assim, a metodologia ODGI. São poderes que, quando a gente vai desenvolvendo internamente, a gente pode ter noção do quanto é bom ter isso desenvolvido. Sim. É o que a gente tenta, né? É o que a gente tenta. Todo dia. É o que a gente tenta. Legal. Poxa, quando eu consigo conversar com a pessoa, conectando com ela, sabe? Quando eu consigo ter coragem para seguir meus sentimentos, ter presença, isso vai fazendo uma diferença na nossa vida. Sim. E aí, meu amigo? Você que sempre traz essas perguntas boas aí, você quer trazer algo relacionado à empatia? Vamos lá. Quando a gente fala, né, desse tema, o guerreiro, né, contra a empatia. Quando a gente fala do guerreiro, né, a gente naturalmente já pensa numa guerra, né? O guerreiro é o cara que vai guerrear. Mas aqui a gente está falando de um outro tipo de guerreiro, concorda? O que esse guerreiro que a gente está querendo trazer tem a ver com essa nossa empatia? Sim, sim. Até você trouxe em guerreiro contra a empatia, né? Mas eu nem vejo isso. É o guerreiro e ela mesmo, né? O guerreiro e a empatia juntos, assim, né? Então, é o sentir, né? Esse resgate do sentir é algo tão, tão importante. A gente, nesse mundo de tanta informação, né? Tanta informação mesmo, e egos tanto inflados, né? Então fica difícil de sentir a gente mesmo e muito menos sentir o outro. Certa vez eu estava estudando o Daniel Goleman, que foi quem trouxe aquele livro Inteligência Emocional. Sim. E ele fala que a empatia eu só posso ter com o outro se eu tenho ela comigo mesmo. Então, olha a importância do autoconhecimento, né? A importância, esse exercício que a gente faz de se observar. Sim. É um exercício mesmo de se observar, de perceber como eu estou me sentindo, de perceber algumas coisas. Ele vai desenvolvendo uma via cerebral, digamos assim, neural, né? E quando eu me conecto com o outro, essa via me ajuda nessa conexão com o outro. Então, se eu consigo me conectar comigo mesmo, fica muito mais fácil de eu me conectar com o outro. E até isso, meio que popularmente, faz sentido se a gente perceber. Eu só vou saber o que você está passando se eu passar algo ao mínimo parecido, para ter ideia da dor que você está passando, sabe? Então, se eu não sinto isso em mim mesmo, fica muito difícil de compreender o que o outro está passando, né? E quando eu compreendo o que o outro está passando, fica muito mais fácil de ter resoluções que unem ao invés de resoluções que afastem, né? Veja bem, todo o caminho do ODGI quer integrar. É um caminho de amor, né? O amor integra. O que é. Então, o que vai fazer parte. O que não vai desintegrar. Sim. O que não desintegra, o que é integra. Então, se eu consigo comigo mesmo ir criando essa empatia, porque assim, a empatia dentro do ODGI é a terceira chave, né, que vem do valor de agir com gentileza. Primeiro com a gente mesmo. Sim. Esses valores, eles existem para ajudar a gente a lidar com o desafio. Então, no primeiro momento vem um desafio, presença. Depois, resiliência, eu sinto e encaro o desafio de frente com coragem. Sim. E aí eu sinto o que tem por trás. Eu preciso sentir, porque é esse sentimento que ele é como, digamos assim, sabe? Aqui a gente está gravando podcast, ele é aqui o que as pessoas veem, é o mais externo da coisa. Sim.
Mas por trás disso, no background ali, tem a galera ajudando. Tem a sala de operações de controle ali. E, na verdade, é dali que vai fazer tudo isso acontecer. Sim. É igualzinho esse lugar dentro da gente. Por trás de cada desafio que se apresenta fora, alguma coisa assim, tem um background interno, que é a sala de controles, que se aquilo ali a gente não entrar em contato, aí que gera o pane no sistema. As ansiedades, depressões, burnout, tudo mais, entendeu? Então, o sentir, essa empatia, ela é essa visita a essa sala. Peraí, o que está acontecendo aqui? Sim. Né? Então, ela é extremamente importante para eu começar a tomar as rédeas das ações de novo. Porque, olha só, a gente vem ainda de uma cultura que a gente aprendeu a ter medo do sentimento. Porque o sentimento ele foi tido como coisa meio frouxa, fraca. Você não pode chorar. Sim. Pode chorar, meu. Tem que ser duro. Só que essa dureza que confundiram com firmeza. Porque uma coisa é ser firme, ter firmeza, uma firmeza espiritual até aí. Outra coisa é ser rígido. Sim. Outra coisa é você ser duro. Essa rigidez não permite você sentir. E se você não sente, você não consegue transformar muita coisa. Porque você não entra em contato. O que é o sentir? É o entrar em contato. Você só vai conseguir transformar algumas coisas no nível mais profundo se você entrar em contato. Se você entrar em conexão, não é na mente que você vai transformar. A mente, ela entende. Ela é lógica, ela não sente. E a gente tem esses dois lados. Só que o sentir, ele é muito profundo. Porque o sentir, quando a gente conecta mesmo, poxa, é no nível energético, entendeu? Aí a coisa é mais no nível da energia e não no nível só lógico. Faz sentido? Tá conseguindo compreender o que eu tô falando? Caramba, eu já fui longe aqui para vários pensamentos, mas num bom sentido, assim, né? Eu tive muitas reflexões. Acho que a primeira, Sensei, que eu queria talvez que você trouxesse é a postura que você utiliza para esse momento de empatia, sabe? Você conseguiria explicar aqui no nosso podcast como que a gente... Qual que é uma das posturas ali do DGI-DO que faz com que a gente seja mais empático conosco mesmo? Sim, consigo. Vamos tentar fazer, né, por áudio, para aqueles que estiverem ouvindo nas plataformas de áudio. E também, para quem estiver no YouTube, também dá para acompanhar ali a imagem, que aí fica mais fácil. Mas, assim, né, o ODGI, o método, ele traz posturas que representam virtudes. Exatamente para simbolizar no corpo isso. Então, perceba como é que é o método, né? O corpo facilita a compreensão que leva para a emoção. É uma escadinha que vai levando a gente para isso. Então, a empatia é também considerada o autoabraço, a gente fala. Né? Sim. Então, ela é a minha mão direita, ela toca o ombro esquerdo e vem minha mão esquerda por cima do meu braço direito e toca meu ombro direito, fazendo esse autoabraço. Nesse autoacolhimento. E daqui eu curvo minha cabeça para baixo, nesse sentido de me recolher em mim mesmo, né? Então, durante a prática de ODGI, quando a gente entra nessa postura, é um momento de ficar de olhos fechados, sentindo como que você está nesse momento. Como que você está nesse momento, né? Quais são as emoções que passam por você, ou sensações, pensamentos. Como que você está nesse momento? Entende? Por exemplo, eu consigo perceber coisas que, enquanto eu estava conversando aqui com você, eu não tinha percebido. Sim. Mas eu consegui perceber algumas emoções aqui dentro de mim, né? Uma emoção de ânimo, porque a gente está gravando esse podcast no dia que fizemos o aulão de 1 ano de ODG em casa. Então tem um ânimo, eu gostei, né? Tem uma sensação de gratidão por vocês aqui da J-Play. São emoções diferentes, mas que estão tudo aqui nesse momento.
sabe? Ao mesmo tempo, tem uma dedicação da gente estar aqui gravando isso daqui. Só nesse momento que eu percebi, eu me perguntei de verdade como eu estou me sentindo nesse momento, como eu estou aqui agora. Eu percebi uma frequência de algumas coisas, né, aqui comigo. Sim. Né? Então, olha como é interessante, como é importante esse exercício. E conforme a gente vai ampliando ainda mais essa percepção, nós vamos desenvolvendo habilidade para entender as emoções, sentir elas, separar elas dentro da gente. Uma vez eu li um livro de um monge que falava que tem, acho que no budismo, não sei, 59 emoções. E ele ainda falava que você poderia entrar dentro de uma raiva, por exemplo, e destrinchar a raiva, e você percebia que dentro dela existia uma coisa boa também. Podia existir uma coisa boa dentro da raiva, uma coisa ruim, outra boa. Isso é muita empatia, isso é muito sentir. Olha isso. Já é difícil muitas vezes a gente saber nominar as emoções. Sim. Você pega uma e ainda abre ela, dá um zoom nela. Sim. E vai tentando destrinchar ela, como descascar isso daí. Porque, por exemplo, raiva é ruim. Calma, vamos entender. O que tem dentro dessa raiva? Aí, de repente, você começa a descascar essa raiva e você vê, por exemplo, uma indignação. E às vezes você percebe que essa indignação dentro da raiva, ela é sincera, entendeu? E que não tem nada de errado com ela. A questão é botar ela para fora querendo machucar o outro. Isso pode não te fazer bem. Percebe como a ampliação da percepção ela pode ir longe? Sim. Né? E isso tudo acontece dentro da gente. Isso tudo é empatia, no meu modo de ver. Legal. E acho que você trouxe, né? Acho que para mim foi... Quando eu escutei isso de você a primeira vez, foi muito importante para mim, porque ao falar de empatia, eu sempre pensei, né, na máxima ali de tente se colocar no lugar do outro, né? Mas eu falei, poxa, mas quando você trouxe, antes de você se colocar no outro, será que você se colocou no seu lugar, né? Foi um grande ponto, assim, que eu, né, deu aquele bug aí ali no cérebro, eu falei, putz, isso é verdade, né? Como é que eu vou, né, tentar me colocar cada vez mais no lugar do outro se eu nem me conectei primeiro comigo mesmo, né? Então, acho que esse é um grande exercício aí que você trouxe e acho que essa postura do acolhimento me fez sentir um pouco mais isso, né? Exatamente nesse exercício que você fez agora. Mas eu, particularmente, também acho que é um tanto quanto difícil ou quase impossível você ser 100% empático, concorda? Com uma pessoa, né? Porque você não tem os mesmos valores dela, você não tem a mesma história dela, mas você faz esse exercício de se colocar no lugar dessa pessoa, né? Acho que esse é o treino para você também conseguir se conectar mais com essas pessoas, você conseguir acolher mais essas pessoas. No meu modo de ver, se eu acho que eu 100% consigo me colocar no lugar do outro, eu já errei. Sim. Eu já não tenho empatia aí. Sim. Já pode ter uma fantasia, já pode ter uma prepotência e às vezes pode até ser que o outro se sinta desconectado com essa afirmação. Perfeito. Né? É diferente de eu chegar e falar assim, Anselmo, poxa, posso imaginar o que você está passando, sabe? Passei uma coisa parecida, então para mim não foi fácil, falando de mim, né? Para mim não foi fácil, tal. Então eu posso assim imaginar o que você está passando, tal, pô, te respeito, tal. Você vai se sentir até ouvido e até conectado comigo. Então a empatia, ela tem essa força dessa reconexão, Sim. que é essa humanidade que faz tanto falta no mundo, né? E que é o sentir, que tem que ter coragem, porque senão a gente não sente, senão a gente foge disso. Então, eu acho que assim, se colocar no lugar do outro é difícil mesmo, mas eu lembro da Brené Brown num trecho falando, dificilmente uma palavra vai fazer o outro se sentir bem. O que faz o outro se sentir bem é conexão, né? Eu achei isso tão forte. Perfeito. Cara, eu acho isso tão forte, porque às vezes a gente pode ter uma pessoa que fala assim pra gente, eu não sei nem o que te dizer, mas eu tô aqui contigo. Só isso daí, meu. Legal. Já, sabe? Já resolve muita coisa, sabe? Sim. Então eu sinto que isso é empatia. Empatia é você também ler o outro e entender, não é necessariamente sentir o que ele sente, mas entender o que ele precisa naquele momento.
Pô, o Anselmo precisa só de eu estar do lado aqui, tá bom, é só isso que ele precisa. Eu sinto que isso aqui já é suficiente. Legal. Não preciso querer traduzir o que você está passando, que sei o quê, não. Eu entendo que só de eu estar do lado dele aqui tá beleza agora. Né? Eu entendo que só de o Anselmo me falar as coisas e eu ouvir nesse momento é suficiente. O que a pessoa está precisando nesse momento é uma empatia também, entendeu? Perfeito. O que ela precisa é saber ler o outro também. Porque isso é sinal de conexão, de que você está atento, você está percebendo o que o outro tá passando ali, vivenciando, entendeu? E acho que uma das coisas que eu admiro muito, né, dentro da metodologia do DGI-DO e do próprio DGI mesmo, né, a filosofia que acho que de vida que o DGI traz, é porque ela está muito ligada nesse aspecto de a gente não dá fórmula de sucesso, não dá metodologias ou guias quadradas, fechadas, na qual você tem que fazer assim, que aí com isso você vai chegar lá, né? Ou se você fizer isso, você vai ficar menos ansioso, menos com medo. Eu acho que a gente, pelo menos, nunca trabalhou dessa forma, mas eu acho que o DGI traz um caminho no qual, no final, a gente liberta, né, as pessoas. A gente liberta para que elas sejam cada vez mais autorresponsáveis, cada vez mais elas mesmas, cada vez mais escutem a voz do coração. E em cima disso o que ela achar que é certo é o que vai seguir, né? Então acho que essa essência do DGI, ela realmente é muito libertadora assim para os alunos, e por isso que a gente tem bastante relatos nesse sentido, né? Perfeito. Então a gente não molda os alunos para resolver um problema. Eu sinto que a gente trabalha eles para que eles possam ser eles mesmos no final das contas. Exatamente. É o despertar do guerreiro interno, né? Do seu guerreiro Do interno, seu daquele guerreiro interno. É né? isso. Fala um pouquinho mais disso, assim, dessa essência aí. Exato. Assim, eu acho que a melhor forma, né, de ajudar uma pessoa, muitas vezes, é dar força para ela poder despertar a confiança dela, né, a força dela. Porque, assim, cada um tem um potencial divino dentro e diferente do outro. Então, se eu fico querendo que o outro seja igual a mim, né, aquilo que eu faço, eu estou limitando ele muitas vezes. Eu quero dar força para ele poder abrir as asas dele e voar. É a águia que vai voar, entendeu? Sim. Porque aí, no potencial dessa pessoa, ela é ela mesma, com as criatividades dela, com a essência dela, do jeito dela. E aí esse lugar se conecta com o meu lugar, se conecta com o lugar do outro, a gente vai co-criando algo muito mais potente do que caixas formatadas, entendeu? O método ODGI, ele é um método para ajudar a pessoa a despertar. Como você falou muito bem. Despertar o potencial dela. Não para ela ficar igual ao outro. Perfeito. Pode admirar. Sim. Mas ela vai precisar resgatar o potencial dela. Show de bola. E queria até fechar com um exemplo, né, que outro dia tive lá também no tatame. Eu confesso que estava num dia meio ruim, assim, tava com a minha moral meio baixa ali e tal, tava meio estressado. E foi muito engraçado que o Sensei Kulé, né, que também dá aula ali de jiu-jitsu, eu sinto que ele percebeu que eu tava ali meio cabisbaixo, meio triste. E no momento, inclusive, também do rola, eu vi que ele deu uma facilitada ali, né? Ao invés de ele ir lá e continuar me amassando, que com certeza ele poderia fazer isso tranquilamente, eu senti muito acolhimento, né? Senti muito amor de um sensei que foi lá e falou, putz, ó, passa aí minha guarda aí para você ganhar um pouquinho de moral nesse dia. E acho que essa essência do DGI, quando a gente consegue chegar nisso, é muito bonito mesmo, né? Então, para fechar aí com esse sentimento, né? Acho que foi um sentimento de acolhimento, de muito amor, assim, tal, com os alunos, né? Que, inclusive, você também tem. Como é que você deixa uma mensagem final para as pessoas? Eu acho que, assim, isso é empatia, né? Como você trouxe. O Lef foi empático com você. Ele percebeu que aquele dia o que você estava precisando, né? Como a gente conversou. E é muito legal isso, né? Que a gente não precisa estar sempre vencendo, a gente não precisa nem estar sempre perdendo, não tem forma. O que a gente precisa é ajudar a energia a ficar cada vez mais num lugar legal. Então, você chegou no treino, às vezes meio
cabisbaixo ali, aquela atitude dele te deixou com a energia melhor. Sim. O treino te deixou com a energia melhor. Sim. Né? Então, eu acredito que esse é o grande X do DGI dessa questão mesmo no treino, do que a gente quer com a metodologia, deixar a pessoa sempre nesse melhor potencial dela. E a gente encontra o nosso melhor potencial quando a gente une o yin e o yang. A gente une o fazer e o sentir. Quem sabe, se você também não deixasse naquele dia transparecer a vulnerabilidade, ele podia ter te amassado e fosse pior para você. Sim. Então você chegou mais honesto também, do jeito que você estava podendo chegar naquele dia. Não deixou de treinar, o que foi bem legal. Sim. Foi treinar mesmo assim. Ele percebeu, ele acolheu. Você saiu do treino melhor. Saiu melhor? Com certeza. Saiu melhor. Então, esses são exemplos práticos, né, de empatia. Então, até um exercício que a gente pode fazer é observar essas situações no nosso dia a dia. Quando eu estou me sentindo mais ou menos, eu tenho coragem de me vulnerabilizar, né? Que é importante também. Quando eu vejo o outro, como que eu posso ajudar ele? Não é ele ficar super bem, porque isso pode ser ruim para ele também, pessoal. Às vezes a pessoa está num luto e não quer ficar super bem. Sim. Sabe? Uhum. Por isso que é importante entender o que é esse potencial que eu estou falando. Às vezes a pessoa de um luto, ela só quer alguém do lado e mais nada. Mas estou aqui, beleza. Qualquer coisa você fala, vou ficar em silêncio na minha aqui, mas estou aqui. Isso é suficiente. Se você quer deixar a pessoa sentir bem, é capaz de ela te mandar catar coquinho, porque ela está em luto, ela vai ter que viver o luto. Não é assim que passa um luto, né? Perfeito. Então, olha que delicado isso. Então, mas estudem, né, a empatia nesse lugar. Como você ajuda de verdade? Essa é uma boa pergunta de lição de casa. Como eu ajudo de verdade? E sem te tirar da equação, como que você se ajuda de verdade também? Acho que é um bom exercício para essa semana que continua aqui desse podcast. Legal, deixem nos comentários aí que acho que é um tema muito legal para a gente também aprender, né? Então, ótimo. Vocês que estão nos vendo, escutando aí, deixa o comentário para a gente ver como é que você tem se ajudado também, como é que você tem sido mais empático com você mesmo. Também. Isso, ótimo. E como que esse podcast chegou para você, o que ele te fez refletir? Compartilha aqui com a gente. Valeu, pessoal. Muito bom aí esse bate-papo. Agradeço, Anselmo. Seguimos, pessoal. Obrigado.